Sejam bem-vindos ao OneCast, o podcast da One. Eu sou o Felipe, essa é a Kathleen. Eu sou coordenador da Academia One, ela é gerente da Academia One. E a gente está iniciando uma série com 4 episódios que vai tratar sobre o Setembro Amarelo. O tema de hoje é por que setembro foi escolhido para ser o mês de prevenção ao suicídio. E aqui com a gente tem o Alexandre, o expert sobre o assunto que a gente convidou. Eu vou falar um pouquinho sobre o currículo dele aqui. O Alexandre ele é graduado em Psicologia pela Associação Catarinense de Ensino, é pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas pela Anhanguera, tem formação em Terapia Cognitivo-Comportamental pelo IWP de Porto Alegre e também Constelação Sistêmica Familiar pelo Instituto IP. Especialista em avaliação psicológica e perito em avaliação psicológica. E também é aluno lá da academia há 6 anos já. Seja bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Alexandre, conta um pouquinho pra gente, porque setembro foi escolhido aí como um mês de prevenção ao suicídio. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, setembro foi escolhido porque em 1994 nós tínhamos um jovem americano chamado Mike. Ele tinha 17 anos, ele era muito conhecido na comunidade dele pela generosidade dele, era um menino bastante envolvido com a sua comunidade, ele restaurava veículos, né? E ele tinha um Mustang amarelo. E ele acabou cometendo suicídio. Sem que ninguém percebesse os sinais, ele acabou se suicidando. E no velório dele, os amigos acabaram levando cestas com laços amarelos, né, e cartões em que dizia: se você precisar de ajuda, me procure. Houve uma repercussão tão grande nos Estados Unidos que em território americano aquela frase, aquela forma de intervenção, ela acabou surgindo novas pessoas com potencial de suicídio, né, e buscando ajuda. Então acabou se tornando lá uma estratégia de intervenção, né, para a prevenção ao suicídio. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde, vendo essa crescente no caso de suicídios no mundo inteiro, adotou o setembro como sendo o mês e adotou a cor amarela em homenagem ao Mike, né, e toda a repercussão positiva nesse sentido que já havia acontecido no sentido de prevenção nos Estados Unidos, adotou como sendo o mês de prevenção, setembro amarelo. No Brasil, somente em 2015 a gente foi ter essa forma de campanha aqui no nosso país, né? Então, a partir de 2015, através do Ministério da Saúde e também da Associação Brasileira de Psiquiatria e Conselho Federal de Medicina, eles abraçaram essa causa em conjunto e aí nós iniciou em Brasília, né? Num movimento bem pequeno, e rapidamente se espalhou para o país inteiro com outras áreas de conhecimento, né? Na área da saúde e de assistência, fazendo disso também disso que eu digo, o Setembro Amarelo, uma campanha de combate e prevenção ao suicídio. E o Setembro Amarelo não é tão conhecido ainda como, enfim, o Novembro Azul, né? A gente tem ainda não se tem tanto essa cultura do Setembro Amarelo aqui no Brasil, pelo menos ao meu ver, né? Eu vejo também que a gente tem muitas dificuldades em relação a como compreender a forma de ajudar. Por exemplo, nesse caso do Mike, né, que é uma história bem bacana, acredito que como eu, pouca gente conhecia. Como a gente pode fazer para perceber esses detalhes ali, né? Como a família dele não percebeu, os amigos não perceberam, como quem, de certa forma, são as pessoas que estão mais próximas, que devem perceber, são as pessoas que estão afastadas, ou em qualquer pessoa a gente pode perceber esses detalhes. Como você acha que seria a forma correta da gente perceber esses pequenos detalhes? É ainda um tabu falar sobre morte, ou sobre suicídio, ou sobre sentimentos, né? Pessoas em estado de depressão ainda é um tabu. Então eu trouxe uns dados para vocês entenderem a complexidade que é essa temática, né? O Brasil é o 8º país em nível mundial com o maior número de suicídios, né? Nós temos cada 32 pessoas ao dia cometendo suicídio no Brasil, né? Em nível mundial a gente está falando de 800 mil pessoas por ano. Então a cada 40 segundos alguém tira sua própria vida. É uma questão de política pública mesmo, porque é no Brasil a segunda maior causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos. Então é mais do que uma questão pública também, de saúde pública, é uma questão de economia, porque a força produtiva da nação está na segunda maior
causa de morte através do suicídio entre 15 e 29 anos. Então, isso a gente está dizendo que a gente só tem jovens mortos perdendo para acidentes de trânsito. É um dado gigantesco, é mais do que câncer, é mais do que malária, é mais do que homicídios. Nós vivemos num país bastante inseguro nesse sentido, né? Então a gente tem dados aí bastante preocupantes. Quando a gente fala de identificar uma pessoa, no caso do Mike é uma outra cultura, mas os sinais eles são similares, né? Mas vamos falar em nível Brasil. Quando a gente percebe que um familiar, um amigo, ele tá diferente, ele tá mais calado, ele tá mais entristecido, ele não tem mais planejamento futuro, ou ele tem falas muitas vezes que ele está cansado da vida, que ele já não aguenta mais, que para ele não vale mais a pena, que nada na vida dele dá certo, são indícios de que essa pessoa está em sofrimento. O suicídio ele não vem do nada, né? 90% dos casos de suicídio estão relacionados a processos de depressão mais grave, transtornos mentais de modo geral, né? Um transtorno de ansiedade mais em nível mais avançado, as psicoses, esquizofrenias. Então, essas pessoas geralmente ou têm insônia, ou têm uma dificuldade, ou dormem demais, altera aí as questões relacionadas à alimentação, ao apetite, né? Ou come demais, ou não come nada. Ela é uma pessoa mais irritada, mais ansiosa, mais angustiada, com aquela sensação de tristeza, de vazio. Isso está no discurso dela, né? Eu sinto um vazio, uma angústia, parece que nada na minha vida. Tem um olhar muito negativista sobre as coisas que acontecem na vida dela. Isso pode ser também um pouquinho complicado, talvez, de perceber, porque é uma época, como você falou, que a maior parte são adolescentes, né? É uma fase da vida em que isso é meio comum, né? Porque na adolescência há toda uma questão hormonal aí, né? Que interfere, que há um processo de autoafirmação do adolescente também, né? Mas você consegue perceber se essa pessoa tem perspectiva de futuro ou não. Assim, o que você quer ser, que faculdade você quer fazer, que curso você quer fazer. Eu quero ter filho, eu quero casar, eu quero namorar, eu quero sair de casa, né? Isso tudo é um planejamento para o futuro. Quando esse adolescente ou esse jovem, ele não tem isso, aí é um sinal de alerta, um isolamento social muito acentuado, né? Sim, é difícil para os pais observarem isso, porque o adolescente ele é mais recluso, né? Mas o que a gente pode dizer? Quando o seu filho estiver em contato social, observe a qualidade disso. Se ele consegue se alegrar com uma piada, com um evento familiar, se ele consegue se sentir motivado para poder fazer um jantar, ir no cinema, sair com os colegas, né? Então tem diferenças nesse sentido, né? O que você pode fazer numa situação dessa? A primeira coisa, faça-se do julgamento. Qualquer relação humana, seja entre marido e mulher, conjugal, né? Seja entre pais e filhos, entre amigos, quando há o julgamento, você anula qualquer chance de o outro apresentar-se como ele é. Né? Porque quando eu digo assim, você começa a colocar pra mim que você tem esses sintomas, eu digo isso é bobagem, você é um rapaz bonito, tem uma namorada bonita, tem um bom emprego, você tá me dizendo que você tá pensando em suicídio, eu já tô te julgando. E quando eu faço o julgamento de dizer assim, isso é falta de mente fraca, é falta de trabalho, né, é falta de Deus, né? Sim, quando eu faço muitas coisas nesse sentido. Exato, quando eu faço esse tipo de intervenção, eu estou fazendo um julgamento. E quando eu julgo alguém, em que posição eu estou? Numa posição de extrema arrogância, porque eu estou aqui em cima e você está aqui embaixo, né? Eu sei como você deveria estar. Né? Eu não valorizo o teu sentimento. Então, eu não dou lugar para você falar. Então, quando vocês identificarem alguém com sintomas, não precisa saber exatamente o que eu coloquei aqui, mas você percebe que aquela pessoa está estranha, ela não era assim. Chame ela para conversar num lugar seguro. E aí pergunte, como você está? Não pergunte para ela se ela está bem, porque a tendência é ela dizer, não, eu estou bem, está tudo bem. Você, não, como você está? Como você se sente? E deixa ela falar. E não abra sua boca. Só abra os seus ouvidos. Deixe ela falar tudo que ela quiser falar. Porque aí você evita de fazer um julgamento com relação a essa pessoa. E veja se ela consegue se abrir para você.
lá no final, quando você sentir que essa pessoa geralmente já falou, ela já chorou, ou ela já mostrou a irritabilidade, a agressividade dela, você pode de repente sugerir um psicólogo, no primeiro momento, um psiquiatra, porque é importante, quando a pessoa está nesse nível de ideação, que a gente chama, né, estou pensando em me matar, ou planejamento, quando já comprei a corda, já tenho uma arma, já sei como eu vou executar o suicídio, aí é um momento de uma intervenção médica mesmo, né? Porque essa pessoa vai se suicidar logo. Isso é uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo. Então a gente precisa se afastar do julgamento. Isso não serve só para o suicídio, gente. Isso serve para qualquer relação. Quando eu olho para o outro, já julgando como o outro ou como ele deveria ser, eu estou usando a minha régua. E quem disse que a minha régua é a mais adequada, né? Então, Alexandre, a gente falou, né, dessa questão justamente do julgamento, onde, nesse mundo que tudo é frescura, tudo, essa geração Nutella, né? Uhum. E assim, como que as pessoas podem se autoavaliar? Porque muitas vezes ela chega, tenta desabafar com alguém e a pessoa fala assim, não, é frescura, tu tá fazendo corpo mole e tal. E a pessoa vai se convencendo de que não é nada, de que realmente ela é mole, ela é fraca, né? E que chega ao ponto que ela não tem, eu sou muito fraca mesmo, então o que tem pra fazer é me matar. Antes que chegue nesse ponto, como a pessoa pode se autoavaliar, né? Não, realmente eu estou caminhando pra... E não tem ninguém ao meu redor que possa me ajudar. O que eu faço agora? Quem eu procuro, né? Como que eu faço pra sair dessa? O suicídio é sempre uma tentativa de você exterminar aquela dor que está insuportável. A morte é a consequência. É esse o olhar técnico que a gente faz, né? A pessoa não quer se matar, ela quer exterminar uma dor que ela não consegue mais lidar com aquilo. Uma sugestão que eu dou para as pessoas quando elas não têm, como você diz, né, um suporte familiar ou de amigos, observe a sua rotina, né? Eu tinha prazer em ver um filme, uma série, não tenho mais, não tenho vontade. Eu tinha prazer em reunir os amigos ou ir na casa de um amigo, não tenho mais, não me sinto mais motivado. Eu tenho um cansaço físico que me acompanha independente de eu dormir 8, 10 horas por dia, eu continuo cansado, fadigado. Aquela sensação de que tem uma bola na garganta, assim, né? Que isso é um sintoma clássico de ansiedade, né? Parece que estão apertando, ou parece que tem alguém sentado no meu peito, porque fica difícil de respirar. Eu posso ter constipação intestinal, eu posso ter diarreia. São vários os sintomas que você pode perceber no próprio corpo. E ao perceber no próprio corpo, veja o quão isso tem afetado a sua rotina, né? Não consigo mais brincar com os meus filhos, na verdade eu nem quero perto, porque eu tô tão irritado que eu quero mais que eles sumam na minha frente. Claro que a gente tá falando, gente, não de um episódio, né? Nós estamos falando de uma frequência. Vai observando se esses comportamentos, essas sensações no corpo ocorrem em todos os ambientes da sua vida, ou mais do que 2. Grupo de amigos, grupo familiar, trabalho, na relação conjugal. Se acontecer em mais de 2 esferas sociais da tua vida, é o momento de procurar, num primeiro momento. Você pode procurar o psiquiatra, passar por uma consulta, porque o psiquiatra ele é fundamental, porque ele vai fazer uma avaliação física e mental de ti num primeiro momento, né? E vai indicar ou não o uso de medicação. Geralmente eles indicam, né, quando está nesse nível, porque você precisa agir preventivamente. Você psiquiatra é coisa de louco, porque é isso que as pessoas acabam pensando, né? Eu acho que todo mundo, quando pensa em psiquiatra, pensa em louco. Exatamente. Me sobra o quê? Sobra o psicólogo, que também já não fica muito diferente, mas é menos, né? Olhando pelo crivo social, é mais fácil dizer que eu vou no psicólogo do que dizer que eu vou no psiquiatra, né? Então eu vou no psicólogo. E aí o psicólogo também vai conseguir fazer essa avaliação global, né? E perceber junto com você o que você precisa naquele momento. Se é uma medicação imediata, manter psicoterapia. Mais pra frente a gente vai falar sobre a inclusão de atividade física, porque não existe mais a possibilidade de a gente falar de tratamento de transtornos mentais e depressão sem inclusão de atividade física. Então acho que é isso, né? Então eu só gostaria de falar, né, sobre... Tu falou agora, tocou no fato da atividade física. A gente, assim, como a gente falou, a gente trabalha na Academia One, a gente tem
muitas pessoas que, de certa forma, apresentam quadros, assim, enfim, de vários aspectos, inclusive quadros de ansiedade, quadros de depressão. E a gente, às vezes, pode ser com essas informações, a gente pode ser, de certa forma, uma pessoa que pode ajudar, né? Então, eu acho que as dicas que o Alexandre deixou pra gente aqui são bem importantes, né? Você, talvez, se simplesmente ouvir a pessoa que tá do seu lado, pode ser um diferencial pra salvar uma vida, né? Assim como, talvez, alguém tivesse ouvido lá atrás o Mike, né? Talvez ele tivesse pilotado muito mais o Mustang dele. Alexandre, se o pessoal quiser conversar contigo, quiser o teu contato, quiser, enfim, fazer uma consulta contigo, como eles fazem? Pode entrar em contato pelo telefone 99715 8075, é um telefone que tem o WhatsApp, né? E é o telefone da clínica também, onde eu atendo. Ou para tirar dúvidas, fazer algumas perguntas, isso já acontece, já faz parte da minha rotina, porque esse número é um número que está disponível no site, inclusive, da LA Clínicas, né? Então, fiquem à vontade, se eu puder ajudar, estamos aí. Gostaria de falar mais alguma coisa, Kathleen? É isso. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer por vocês terem ficado com a gente. Lembrando que esse é o primeiro episódio de 4 que a gente vai estar gravando, disponibilizando para vocês. A gente vai colocar esses episódios tanto em podcast quanto no YouTube, no nosso IGTV da academia. Então, várias formas aí, novos canais, a gente ter um acompanhamento mais próximo dos nossos alunos e também de quem mais precisar e quiser ouvir as nossas informações. Fiquem com Deus aí, um abraço, até mais.